Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo em ordem aí. Nós estamos aqui no segundo vídeo aula aqui do primeiro ano, né? Eu trouxe para vocês no primeira vídeo aula aí o caderno do aluno, fiz um resumão aí do que nós iremos abordar. E aqui nós estamos no segundo momento, nossa vídeo aula, e eu vou compartilhar minha tela novamente com vocês para que possamos dar por fim nesse bimestre, do terceiro bimestre, tá? E vamos que vamos, galera. Pois bem, na última aula aí, né? Parei aqui nesse momento, tá? Anteriormente, falei sobre essas personalidades aqui, tá? A questão da palavra bárbaro. E agora vem no segundo momento aqui, tá? Classe, vamos lá. Classe, por que é tão difícil nos colocarmos no lugar dos outros, né? Exatamente, por que será, né? Vamos entender um pouquinho mais aí. Coloca a pergunta aí e vocês fazem no caderno aí que vocês entendem. Coloca pausa e coloca o que vocês entendem para ver se é nesse sentido. Vamos lá. Classe, será que poderíamos afirmar ser próprio do ser humano, né? Estou perguntando para vocês, seria uma questão de egoísmo ou como o individualismo, a nossa cultura, ou porque estranhamos o que é diferente, né? Então, nesse sentido, o que é diferente, estranhamos, vamos ver o que vocês vão responder para mim aqui, né? Senhor, essas opções propostas pelo senhor não estão erradas. Opa, então eu estou certo, aluno, é isso? Exatamente, então, vamos lá. Tem uma melhor. Opa, vamos ver o que o Joãozinho está me propondo aqui, né? O aluno está me propondo aí. Senhor, será que uma das razões mais importantes para termos uma postura etnocêntrica está ligado ao medo? Nossa, fantástico, o Joãozinho mandou muito bem. Aluno, parabéns, né? Então vamos ter uma reflexão. Será que essa questão aí, né, a gente ter essa questão, essa postura etnocêntrica está ligada ao medo? Vamos lá, galera. Velho, você foi bárbaro. Eu usei a conotação do bárbaro anteriormente para falar com o Joãozinho que você foi bárbaro. Aluno, você foi muito bárbaro mesmo. Em sua colocação, show, gostei mesmo, tá? Sabe, você me deu uma ideia. Sim, me surgiu uma ideia nesse momento. Vou apresentar o sentido etimológico, tá? Da palavra etnocentrismo e abordar o conceito de relativismo cultural. Gente, o que eu quero dizer para vocês é que nesse momento vou trabalhar com os senhores a questão do etnocentrismo e abordar a questão do relativismo cultural, beleza? Vamos que vamos. Olha só, pessoal, a frase, né, aqui, né, do etnocentrismo, ele fala etno, palavra grega que significa povo, centre, vem de centro, ismo, sufixo que designa a prática de algo. Etnocentrismo, o que seria então, professor? É a postura segundo a qual avalia-se os outros povos a partir da própria cultura. Gente, o que seria isso aí? Só porque eu vou ler o texto, vai ficar muito mais claro para vocês, mas o que seria? Eu sou católico, por exemplo, tá? Eu vou avaliar todas as outras religiões erradas. Como assim errado, professor? Sim, erradas. Porque com base na minha cultura, tudo está errado. Então, assim, mas espera aí, professor, você estudou as outras religiões? Não, eu não estudei as outras religiões, tá? Mas eu vou dizer para vocês com toda certeza, diante da minha cultura, que está tudo errado. O etnocentrismo é isso, é você olhar as outras pessoas a partir da sua própria cultura, assim como ele faz referência aqui, né? O povo, né? A partir da própria cultura. Então, professor, mas tá errado isso aí, né? Você não pode fazer isso, julgar as pessoas certo ou errado, porque você acha que tá certo ou errado com base na sua cultura. Aluno, está certíssimo, cara, é isso mesmo. Parabéns, tá? Exatamente. Quando se fala em etnocentrismo, você não pode praticar ele no dia a dia. Professor, mas eu pratico, eu julgo as pessoas, e eu acho que tá errado, porque eu acho que o certo é isso. Gente, isso ocorre com você? Ocorre comigo também, fique tranquilo. Mas o que nós devemos fazer no nosso dia a dia, vou explicar para você. Olha que show de bola. Nós temos, né, que nos policiar, nos controlarmos nas nossas atitudes, para que possamos ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, um ser humano melhor, tá? Então, o etnocentrismo não se deve praticar. E se você praticar, você tem que ter uma reflexão a respeito dos seus atos, para que você não pratique preconceito. Professor, eu pratico xenofobia. Quando vem uma pessoa de fora, eu tenho críticas sobre elas. Eu não concordo com isso, professor, porque eu acho que ele vai arrancar meu emprego daqui do Brasil. Então, assim, calma. Você pensa desse jeito, não é um pecado, mas assim, pecado é você reconhecer o seu erro e não trabalhar nele para melhorar. Então, se você está pecando dessa forma, procure se policiar, se controlar e mudar essa postura, certo? Olha o que ele fala aqui, pessoal. Nesse sentido, todos nós somos etnocêntricos, exatamente. Uns mais e outros menos. O problema do etnocentrismo é que ele não nos permite compreender como
os outros pensam, já que de antemão, antes de avaliar, pessoal, eu já estou falando, estou julgando as pessoas. Então, de antemão, eu julgo os outros conforme os meus padrões, de acordo com os valores e ideias partilhados pela minha cultura. Isso é um problema quando se quer compreender o outro, quando se quer pensar sociologicamente. Fantástico, né? Logo, o etnocentrismo é uma postura que devemos evitar. Não é legal praticar o etnocentrismo, tá, gente? Na antropologia, há um recurso metodológico para isso, e ele tem a ver com uma atitude mental que os pesquisadores adotam diante do que é diferente. O antropólogo deve tornar exótico o que é familiar, e tornar familiar o que é exótico. Então, o que quer dizer com isso, né? Se a xenofobia, as pessoas de fora, para você é algo diferente, você tem que buscar entender essas pessoas para que ela torne familiar. Então, olha aqui, você está nesse momento aqui, ó, exótico, você enxerga as pessoas que vêm de outro país procurar emprego, né, melhor condição, é exótico, é diferente. Então, você tem que fazer o quê? Ganhar o conhecimento, para quê? Para que você torne esse fenômeno social familiar, tá? E tornar o que é familiar, então aqui é o momento, tá? Aqui é o momento. E aqui é uma outra avaliação. Tornar familiar o que é exótico. O que seria isso, professor? Então, o que é familiar? Ah, no meu dia a dia, professor, eu acho que isso é normal. Então, será que é normal mesmo? É certo? Ah, eu acho, porque eu sempre fiz isso. Então, peraí, vamos aqui tornar o que é familiar o que é exótico, né? Então, tornar o que é familiar. Minha religião é familiar, é algo que eu sempre pratiquei. O que é exótico? Então, assim, é nesse sentido. Então, o que é exótico? Ah, se é exótico algo que, por exemplo, a testemunha de Jeová, para mim, eu não entendo nada, tornar familiar. Para você tornar familiar, o que acontece? Você tem que buscar estar aberto ao mundo, tá? Então, o que é diferente de tornar familiar, certo? E o que é familiar, o que é exótico, tá? Entendeu, professor? Entendeu? Não entendeu? Vamos lá de novo, ó. O antropólogo deve tornar exótico o que é familiar, tá? O que eu quero dizer com isso? Então, vamos lá. Se você é católico, por exemplo, tá? Então, você é católico, certo? Ah, para mim é familiar. Mas, peraí, tá certo esses princípios que você está adotando? Essa postura que você está tendo é correto? Ah, é familiar, então vamos que vamos, né? Eu acho que é assim mesmo, calma. Então, para e tenha uma reflexão, certo? Tenha uma reflexão sobre a postura que você está tomando, e aí ela se torna exótica, algo diferente, tá? Porque você começa a ter uma visão, um estudo aprofundado. E tornar familiar o que é exótico. Ah, a testemunha de Jeová é muito estranho, professor, não conheço nada. Então, como você vai tornar ela familiar? Buscando conhecimento. Você vai ver que é uma cultura, uma religião merecedora de todo respeito, como qualquer outra. Ah, professor, mas teve isso, teve aqui. Gente, toda religião tem a sua parte boa, a sua parte negativa, né? Cabe você avaliar aí e ver o que está de acordo com os seus princípios. Vamos lá. Ou seja, é assumir uma postura de distanciamento diante do seu modo de pensar, agir e sentir, para que você possa compreender os outros, pessoal. Entendeu? Então, para que você possa compreender as pessoas, é necessário, tá, que você tenha um distanciamento, pessoal. Tem que ter um distanciamento do seu modo de pensar, porque senão eu vou explicar para vocês, ó, eu sou católico, ó, para você que tem testemunho de Jeová, tem que fazer isso e isso. A pessoa fala assim, não quero saber. Não, mas não quero saber. Ah, mas eu não quero saber. Veja, a pessoa está fechado, não está com os ouvidos abertos, né, a ouvir, aberto ao novo, tá? É nesse sentido. Essa postura está ligada ao estranhamento, conceito estudado no volume 1, anteriormente, né? Tentar colocar-se no lugar do outro e compreender como ele pensa. É fantástico, é ser humano, pessoal. Ter essa atitude não significa deixar de ser quem é. Ah, então eu vou escutar, por exemplo, eu sou testemunho de Jeová, tá? Eu sou testemunho de Jeová, eu vou escutar um católico. Ah, eu vou deixar de ser testemunho de Jeová? Não, você vai simplesmente colocar os seus princípios de lado, não vai deletar, vai colocar ele de lado para poder ouvir e compreender o que ele vai trazendo informações. É o que ele fala. É tentar colocar-se no lugar do outro e compreender como ele pensa. Ter essa atitude não significa deixar de ser quem é, mas acertar o outro na sua diferença. Essa postura damos o nome de relativismo cultural. Professor, eu queria saber o que é relativismo cultural. Está aqui. Quando você tem essa postura, né, de você deixar de ser quem é, ali aqui fala aqui, ó, né? Ter essa atitude não significa deixar de ser quem é,
mas aceitar o outro na sua diferença, quando você adota esse princípio humano, né, que é lindo, inclusive, essa postura damos o nome de relativismo cultural. Então já entendi, professor. Exatamente, tá? Olha que ele fala aqui, ó, relativismo cultural é a postura segundo a qual você procura relativizar suas maneiras de agir, pensar, sentir, e assim, colocar-se no lugar do outro. Adorei, professor. Amei. Também curti pra caramba. Olha lá. Relativizar significa estabelecer uma espécie de distanciamento ou estranhamento diante de seus valores. Então, quando eu falo para você de exótico aqui, é nesse sentido. Então, o seu pensamento, tá? Relativizar aqui significa estabelecer uma espécie de distanciamento ou estranhamento diante dos seus valores, é você pensar assim, opa, peraí, a forma como eu agi com meu amigo tá certo, né? A forma como eu encaro a religião X é a correta, é você se distanciar, né? Ou estranhamento, você estranhar os seus passos, os seus valores. Tá? Isso aí, para conseguir compreender a lógica dos valores do outro. Fantástico, né? E aí, o que é exótico, professor? Que é esquisito, é excêntrico, extravagante. É extravagante, diferente, né? Vamos lá. Se quisermos realmente compreender o outro, devemos ter consciência disso e adotar, na medida do possível, o relativismo como uma forma metodológica que ajude a nos desvencilharmos, né, do etnocentrismo. Por que ele fala quando possível? Porque não é fácil, né, pessoal? Nós temos esse probleminha, não somos perfeitos, então não é fácil adotar o relativismo. Muitas das vezes nós julgamos as pessoas sem intenção, nós temos o quê? Que nos controlar, nos policiar, para não praticar esse tipo de atitude, né, esses valores errados aí. Então, ele fala aqui, né, o relativismo como uma postura metodológica que ajuda a nos desvencilhar, né, desvincular do etnocentrismo. Essa atitude, meus amigos, meus alunos, queridos, não é fácil, galera, não é fácil não, pois são poucas as pessoas dispostas. Então, além de você compreender o significado do relativismo cultural, tem que estar disposto, né? Tem que ter uma disposição a questionar ou deixar de lado sua maneira de agir, pensar e sentir, ainda que momentaneamente, para tentar compreender o outro. Uma das razões mais importantes para termos uma postura etnocêntrica está ligada ao medo. Lembra que eu falei para vocês, o medo? E olha que fantástico, pessoal. Ao medo, medo do outro e, acima de tudo, medo de nós mesmos. Quando você adota uma postura, né, diferente, o que acontece? A postura está ligada ao medo. Então, vamos supor, eu não quero ter medo, tá bom? Você não quer ter medo? Então, você vai adotar uma postura de relativismo cultural. Só que você vai se deparar, de repente, você fala assim, nossa, eu tenho 36 anos, professor, e o que acontece? Em 36 anos, sempre fui de uma religião, e agora eu estou errado. Professor, eu tenho 20 anos, eu pensava no partido político, eu achava que estava certo, e eu estava errado. Então, para você assumir isso no meio de todos, você tem medo, então você às vezes prefere ter uma postura etnocêntrica, fechada, né? Nesse sentido. Medo do outro e, acima de tudo, medo de nós mesmos. Olha que bacana, pessoal, que lindo que é isso aqui, ó. Presta atenção, hein? Porque isso está ligado ao medo. Por que será que está ligado? Porque quando dizemos que o outro é inferior, automaticamente nos colocamos em posição de superioridade. Nós somos superiores, não é isso? Olha só, você é inferior, ou seja, você está acima dele, então você se sente superior a ele, né? E se somos superiores, somos corretos, os melhores. Logo, não precisamos questionar nossa maneira de agir, pensar ou sentir, pois quando olhamos o outro e procuramos genuinamente compreendê-lo na sua diferença, muitas das vezes não olhamos somente para esse outro. Olha que lindo agora, pessoal. Olhamos também para nós mesmos. Então, quando você adota o relativismo cultural, permite que você enxergue que você está errado em alguns momentos. Só que assim, professor, então é ruim? Não, é bom. Porque quando você consegue ter uma reflexão do que você está fazendo alguma coisa errada, você vai melhorar. E quando você melhora esses pontos negativos, você se transforma numa pessoa mais humanitária, né? Transforma numa pessoa melhor. Olha que fantástico. Beleza, pessoal? Fantástico. Eu adorei isso aqui. Vamos que vamos. E por que não queremos fazer isso? Por que não queremos fazer isso, então? Se é tão bom, professor? Porque aceitar o outro na sua diferença leva, muitas das vezes, a refletir sobre a sua própria existência. E nem sempre estamos preparados ou simplesmente não queremos rever ou repensar nosso ponto de vista.
Sobre o quê? Sobre política, religião, futebol e tudo. Todos os fenômenos sociais. Gostamos de achar que esse ponto de vista é o único possível, pois assim esquecemos que é somente uma possibilidade, uma entre milhares, entre outras. Com isso, fugimos da responsabilidade de pensar sobre as escolhas que fazemos. Dizemos que não temos escolhas, que o mundo deve ser assim, galera. Sempre foi assim, que não há o que mudar. O que diferente, né? O que é diferente está sempre errado, é sempre inferior. Pessoal, é equivocado, não podemos ter essa postura, né? Dá um print aí, ó, né? Lê novamente isso aqui, é muito bacana, bem interessante, né? É nesse sentido, temos que mudar. Quem fala aqui, né, pessoal, não temos escolha, nós temos escolha, gente, né? Ah, o mundo deve ser assim, não deve ser assim, você tem que mudar, você pode, né? Sempre foi assim, professor, não, não consegue fazer essa mudança, né? Não há o que mudar, sempre há alguma coisa que mudar, inclusive em você, aluno, em você, professor, sempre tem um momento de você mudar, se transformar e crescer como ser humano, e se tornar uma pessoa melhor a cada dia mais, beleza? Vamos que vamos, pessoal! Aqui, uma atividade para vocês sobre o etnocentrismo, o relativismo cultural, espero que vocês tenham compreendido. Ele fala o quê? Ó? Com base na leitura do texto, eu estou quase dando meu horário também, que vou ter que entrar em aula, mas vamos lá. Com base na leitura do texto apresentado e nas explicações de seu professor, defina. Então, coloca no caderninho de vocês o que vocês compreenderam depois dessa explicação, dessas colocações, etnocentrismo. Ou, depois você coloca também, né, com a letra B aqui, relativismo cultural. E aqui vem com uma perguntinha para você. Por que você acha que é tão difícil nos colocarmos no lugar do outro? Reflexão, coloca um caderno de vocês aí, vamos estudar, praticando e aprendendo. Terceiro, por que até hoje confunde os diferentes com inferiores? Porque nós achamos que, né, o que é diferente é inferior porque você não conhece. E a sua cultura ela sempre é a melhor, não é? A minha cultura, a minha religião é melhor, então as outras culturas são inferiores à minha, né? Então, diante o que? Uma falta de conhecimento. 4, porque, ao observar alguém que se veste de modo diferente e tem hábitos diferentes, a tendência de alguma pessoa é taxá-lo de inferior, né? Porque você acha que você é o certo, você é o correto, né? Que a sua forma, você fala assim, nossa, olha que roupa estranha, né? Só que você não está percebendo que a sua roupa está mais estranha do que a dela, né? Então, nesse sentido, né? Na verdade, as pessoas são um espelho que reflete a sua própria imagem, tá? Então, tem uma reflexão sobre isso. Quando você critica uma pessoa, será que não é o espelho refletindo a sua própria imagem? Né? Nesse sentido, eu acho que é bem interessante. Vamos lá. A discussão sobre o etnocentrismo antropológico aqui, né, de Levi Strauss, ele aqui trouxe da biografia também, posso dar uma lidinha aqui, tá? Mas quero dizer para vocês é que ele trabalha a questão de raça, do etnocentrismo, de dois povos, né? Ele faz uma colocação bem bacana ele coloca que as culturas são os trens, tá? E as culturas são o jogo de xadrez. Então, ele tem duas analogias que ele coloca aqui. Quando se fala em cultura, né? Ele fala o seguinte, como que vamos compreender? A cultura é como um trem. A cultura é como um jogo de xadrez. Como assim, professor? Olha só. Classe, a palavra etnocentrismo no começo parece um bichão, né? Verdade. Mas com o estudo, ela se torna familiar e bem tranquila para ser trabalhada. Nós conseguimos domar a palavrinha etnocentrismo bem tranquilo, né? Fica bem mansinho, fica no um cachorrinho, né? Bem pequenininho. Vamos lá. Continuando aqui, a questão de raça, que eu falo para vocês também, né, a questão da metáfora, né, ele usa uma metáfora, tá, gente? E qual que é essa metáfora, né? Ele fala dos trens, como eu falei para vocês, a cultura dos trens, tá? E sobre o jogo de cavalo também, né, o andar do cavalo no jogo de xadrez, como o desenvolvimento das culturas. Então, tanto o trem como o andar do jogo do xadrez, do cavalo aqui, ele faz essa metáfora, tá? Sobre esses dois aspectos. Como que fica? Olha só. Vou ler para vocês aqui, mas é nesse sentido, você vai entender o que é cultura, né? Olha que interessante. As culturas e os trens. Imagine que cada cultura é um trem e nós somos os passageiros. Nós olhamos o mundo a partir dos nossos trens, mas os trens seguem em direções opostas em diversas velocidades. Um viajante verá de modo diferente um trem. Pessoal, quando eu falo em trem, coloca a cultura, tá bom? Coloca a cultura no lugar para vocês entenderem, tá? Vou até mudar, ver se consigo mudar. Ó, uma viagem verá de modo diferente uma cultura que vai em sentido contrário. Uma cultura que ultrapassa o seu ou o outro que segue em uma outra direção.
E qual cultura podemos observar melhor a partir de nossa cultura? Aquele que segue na mesma direção que o nosso e a mesma velocidade, ou seja, de forma paralela, né, igual. Se cada cultura é um trem, sabemos que a cultura não caminham todas na mesma direção, nem na mesma velocidade. Umas caminham mais rápida, outras caminham em direção quase oposta. As culturas possuem maneiras diferentes de observar o mundo. Cada um tem o seu caminho, a sua direção, a sua velocidade. Vamos respeitar isso aí, galera. Esse é o principal do nosso objetivo, respeitar as pessoas nas suas diferenças. Se uma cultura nos parece parada, isso ocorre porque não conseguimos compreender o sentido do seu desenvolvimento. Talvez o problema esteja com você, não com as outras pessoas, né? É reflexão. Isso aqui não é criticar você, é que você consiga enxergar os seus pontos negativos e melhorar como ser humano. Vamos lá. E aquele que caminha paralelo à nossa, que nos permite a melhor observação e que nos fornece a autoidentificação. Mas quem é que pode dizer qual é a melhor direção? O caminho mais avançado? Será que o que parece parado para nós está realmente parado? Como saber? Na verdade, como isso, né, Levi Strauss quis dizer que é muito difícil para alguém de uma determinada cultura avaliar alguém de outra cultura, pois, já que minha cultura é como um trem, muitas das vezes não consigo enxergar e compreender o que se pensa nos outros trens, nas outras culturas. Isso ocorre porque na cultura, as culturas não carregam em si as mesmas preocupações, nem os mesmos objetivos. É mais fácil a que mais se parece com a nossa, ou seja, aquela que partilha dos mesmos interesses e segue na mesma direção. Mas, como as culturas são diferentes, se muitas vezes não conseguimos compreender uma delas, isso não ocorre porque ela está parada ou errada, e sim porque a direção que ela toma, muitas das vezes, não faz sentido segundo a nossa lógica e raciocínio, a lógica nossa cultura trem. Fantástico, né, gente? E nesse mesmo sentido, dando por fim, quase aqui, estamos acabando, só um minutinho, pessoal. As culturas do cavalo do jogo de xadrez. Mesma coisa, Levi Strauss escreveu ainda que as culturas se desenvolvem como o andar do cavalo no jogo de xadrez. No jogo de xadrez, cada peça caminha de uma maneira. A torre em linha reta, o bispo na diagonal, o cavalo em L, ou seja, aos saltos. Logo, se as culturas andam em L ou aos saltos, elas não andam todas na linha reta, nem seguem todas a mesma direção. Cada uma segue um sentido e uma linha de raciocínio que lhe é própria. É equivocado considerar errada e pouco evoluída a cultura que segue uma direção diferente da nossa. Como se todas devessem seguir a mesma direção, como se todas devessem andar na mesma forma. Cada cultura tem seus interesses próprios e, assim, um ritmo, uma velocidade e uma direção de desenvolvimento que são seus. Não andam ou se desenvolvem em linha reta. Também fantástico, pessoal. Acho que descreve muito bem o que é a cultura, né? Bom, com base na leitura do texto, na explicação do professor, responda o que você acha, né, de Cláudio Levi-Strauss quis dizer. As culturas são como trem, né? Acho que deu para entender perfeito. Coloco no caderno de vocês aí uma reflexão. As culturas se movem assim como o andar do cavalo no jogo de xadrez. Coloca no caderno essa atividade para vocês fazerem aí, é bem interessante. Vamos lá, então. Pessoal, valeu, galera, fim, né? Então, dou por fim aqui nossa aula aqui, tá? Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado, tá? Bastante conteúdo aí, procurei trazer de uma forma que ficou bem claro, bem objetivo para vocês, espero que realmente que vocês tenham gostado, que isso possa contribuir para a sua aprendizagem aí, e dessa forma, se você observar o caderno do aluno com as nossas explicações, eu estou abordando todo o nosso caderninho aí, tá bem tranquilo, é um tema bem interessante, só não é mais relevante se você não colocar em prática, se colocar em prática, você vai ver como é relevante, nós temos essa postura de relativismo cultural. Esse é o tópico central. Então, o que eu quero dizer com isso? Não tem uma postura etnocêntrica. Não fique fechado no seu mundinho. Abra a mente para receber novas culturas, né? Novas informações.
Quando você tem essa postura, você é uma pessoa diversificada, você é uma pessoa aberta ao novo. E quando você é aberto ao novo, você não pratica discriminação, preconceito, né? Xenofobia, homofobia, entre outras práticas, né? Que são desprezíveis pela sociedade. Não podemos praticar. E como não podemos praticar? Quando você reconhecer que você está errado, e realmente você está errado, você, eu, estamos errados, como não podemos mudar isso aí? Quando você reconhece que você está errado, já é um grande passo. Um grande passo para uma revolução, né? Para uma mudança na sua vida. Quando você reconhece que você está errado, já é o primeiro passo. Então, o que acontece? Parabéns, tá? Parabéns. E vamos nos policiar, vamos nos controlar para cada vez sermos, né, seres humanos, pessoas melhores. Beleza? Bom, essa é a mensagem que eu quis passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Forte abraço. Coloque lá, se vocês gostaram, dúvidas, tá? No nosso chat, é muito importante para contribuir para a nossa evolução nas nossas aulas. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Muito obrigado por ter assistido nossas aulas aí, né? Falo presença, porque quem está assistindo está presente aí no nosso conteúdo, na nossa conexão, né, intelectual. Beleza? Forte abraço, fica com Deus. Valeu, pessoal!